pessoal, como vocês estão? Espero que tenham passado a semana muito bem e espero que estejam super animados para nós começarmos a nossa segunda semana de aula. Nesta segunda semana de aula, nós iniciaremos então a nossa unidade 2, que é Comunicação e Linguagens. Mas antes de começarmos com a unidade 2, nós iremos retomar alguns tópicos da aula passada. Bom, na aula passada, nós aprendemos 3 tipos de comunicação: a comunicação interpessoal, a comunicação institucional e a comunicação em massa. Vamos relembrar um pouquinho. A comunicação interpessoal é aquela que nós realizamos diretamente com outras pessoas. Aliás, ela pode ser de forma direta, face a face, conversando com alguém, ou ela pode ser indireta, mediada, quando, por exemplo, eu utilizo o aparelho celular para falar com alguém. Depois, nós aprendemos também a comunicação institucional, que é aquela que vai acontecer entre a instituição e um determinado público. Por exemplo, quando a comunicação é realizada entre a instituição escola e o seu público, os alunos, os pais, a comunidade escolar. Esse tipo de comunicação também pode ser entre uma instituição e outra. Por exemplo, pode ser uma comunicação realizada entre a escola e a Secretaria de Educação. E por fim, nós vimos também a comunicação em massa, que é aquela comunicação que vai ser realizada por instituições especializadas e elas vão ter como público-alvo um público padronizado. Vão utilizar uma linguagem acessível para que consigam atingir o maior número de pessoas. Na última aula, nós também vimos os elementos fundamentais da comunicação: a fonte, o destinatário, o emissor, o receptor, o código, o canal e a mensagem e informação. Bom, pessoal, agora vamos retomar então a nossa aula de hoje. Na aula de hoje, como a unidade 2 é um pouquinho extensa, nós vamos estudar uma parte da unidade 2 nessa semana e a parte seguinte na semana que vem. Nessa semana estudaremos a semiótica e os signos, linguagens e códigos. Mas afinal de contas, professora, o que é semiótica? A semiótica, então, é a ciência que estuda a produção de sentido com base nas relações entre os signos. Bom, em relação à semiótica, nós devemos considerar 2 importantes figuras. Uma é Saussure e outra é Peirce. Outra pergunta importante: nós falamos em signos, professora, mas afinal de contas, o que é um signo? Então, um signo é entendido como aquilo que representa algo para alguém. Podem ser objetos, símbolos, palavras, desenhos, mas eles têm que representar, eles têm que transmitir uma informação ou várias informações para nós. De acordo então com a perspectiva de Peirce, a semiótica ela vai ter 3 elementos fundamentais: o signo, o significante e o significado. Então, o signo é aquilo que vai representar algo em si. O significante vai ser a parte concreta do signo e o significado é a minha interpretação. Portanto, pode-se dizer que o signo é igual a significante mais o significado. Vamos ver um exemplo. Neste exemplo, quando eu falo a palavra casa, casa é um signo, ok? Quando eu digo casa, a sua forma escrita, casa, a grafia, ela refere-se ao significante. Mas quando eu escuto casa, como eu já conheço essa palavra, me vem à mente uma ideia, um conceito de casa. Eu consigo interpretar essa palavra. E isso é o significado. Então vocês podem ver aqui pela imagem. Dando seguimento, é importante ressaltar como funciona a questão dos símbolos dentro da linguagem. Afinal, o que é simbolizar? Simbolizar, então, é produzir signos e, por meio deles, a gente poder representar, expressar e interagir. Então, representar coisas, acontecimentos, sentimentos, pensamentos, ideias. É expressar nossa individualidade, os nossos sentimentos, nossas emoções, nossa imaginação e interagir com as pessoas, dialogar, argumentar, comunicar aos outros. Vejamos agora este exemplo de símbolo, essa imagem. O que tem nessa imagem? Um pássaro? Uma pomba branca voando? E o que eu consigo compreender através dessa imagem?
que significa uma pomba branca voando? Liberdade? Paz? Amor? Pode significar muitas coisas, não é verdade? Então, para eu poder compreender o real significado daquele símbolo, é necessário que ele esteja inserido num determinado contexto. Agora vamos ver essa mesma imagem, só que dentro de um contexto. Se eu mostrasse essa imagem para vocês, várias pessoas segurando placas, algumas placas estão escritas com a palavra paz e algumas outras com o mesmo símbolo que nós vimos anteriormente. Um pássaro branco, uma pomba branca voando. Agora nós podemos compreender o significado dessa imagem? Provavelmente sim. Agora conseguimos fazer uma inferência melhor a esse significado, que é o significado da paz, devido ao contexto no qual está inserido. A produção de signos, gente, não é suficiente para comunicar. Por quê? Porque só é possível, como eu falei para vocês, a comunicação quando os signos são usados num contexto que as pessoas podem atribuir significado a eles. Vamos ver então, por exemplo, a língua portuguesa. Se eu chegasse aqui e escrevesse para vocês uma palavra em português, vocês compreenderiam, não é verdade? Por quê? Porque vocês compreendem este código. No entanto, se eu chegasse e escrevesse uma palavra em alemão, em russo, em árabe, em chinês, será que vocês poderiam compreender este código? Provavelmente não. Eu acredito que a maioria não conseguiria. Talvez pouquíssimos ou ninguém conseguisse compreender. Por quê? Porque vocês não são detentores daquele código, não conseguem decodificar. Há vários tipos de códigos. Vamos ver então. Primeiro os códigos fechados e depois os códigos abertos. Os códigos fechados são aqueles códigos que são de determinados grupos. Então, por exemplo, os grupos de skatistas têm os seus códigos, algumas seitas religiosas têm os seus códigos. Então, não são todas as pessoas que vão poder compreender esses códigos, porque eles são fechados a determinados grupos. Em contrapartida, nós temos também os códigos abertos. Esses códigos são exatamente o oposto. Eles são códigos que a grande maioria das pessoas consegue compreender. Então, por exemplo, a linguagem dos jornalistas, as placas de trânsito, são códigos que a grande parte da população pode compreender. Vamos ver aqui então um exemplo de código aberto. Então, o que nós podemos compreender aqui? Aqui aparece então uma imagem apontando que é proibido fumar neste local. É um código aberto, porque a maioria das pessoas vai compreender essa imagem. No entanto, se eu mostrasse esta outra imagem, que é um grafite, né, eu mesma não compreendo, porque eu não sou pertencente a este grupo de grafiteiros, mas as pessoas que fazem parte desse grupo certamente compreenderiam o significado. E por fim, para encerrarmos a nossa aula de hoje, eu deixo um questionamento para vocês. Aqui nós temos um link de um videozinho do YouTube, no qual aparecem dois bebês conversando. Então eu pergunto a vocês, esse código aqui, utilizado pelos bebês, ele é um código fechado ou um código aberto? Vamos então assistir o vídeo e refletir um pouco. Pessoal, até a próxima aula e um grande abraço!